o buraco. Ele podia ter falado isso, Senhor, mas não. Ele continuou firme e na esperança do Senhor para estar passando por cima daquela prova. Amém? Ele, passando o tempo, ele lá dentro, e o rei teve um sonho, e só uma pessoa podia traduzir, falar daquele sonho, interpretar aquele sonho, e era José. Imediatamente falaram isso para o rei, e foram chamar José. E ele, irmãos, ele sabendo que ele ia ter com o rei aqui na terra, ele se afeitou. O que ia se afeitar? Ele fez a barba, ele cortou seu cabelo que devia estar muito grande, ele tomou um banho, botou o perfume, foi cheiroso para ter com o rei. E José foi andando no meio do palácio, foi andando, caminhando, aquelas luzes, a tocha, clareando o caminho dele e o rei esperando ele. Imagine, irmãos, essa situação. E o rei perguntou para ele: é você que decifra sonhos? E ele respondeu: não sou eu, mas sim o meu Deus que está em mim. Ele sim que vai decifrar o seu sonho. Amém? Por essa ousadia, irmãos, que por essa, digamos assim, surpreendeu o Senhor. Foi uma surpresa que o Senhor teve. Entendeu? Eu sei que não tem como surpreender o Senhor, mas se você for parar para pensar, uma situação com um pai e um filho. Um pai, quando chega em casa, topa a sua criança pequenininha, a criança quer agradar o pai, se esconde atrás da cortina, você vê o pezinho dela e a mãozinha dela. E ela fala bem assim: pai, você não está me vendo. Você não está me vendo, pai. De repente ela sai de trás da cortina, me achou. Para aquela criança que é sincera, ela estava escondida do pai. Mas o pai sabe que ela está ali, está vendo ela. Assim, meus irmãos, nós devemos ser com o Senhor. Surpreender o Senhor cada dia da nossa vida. Porque o Senhor ele irá nos honrar. Porque o Senhor ele é fiel e justo. Eu não esqueço disso. Que o Senhor é fiel e justo. Quando nós aceitamos Ele, acreditamos, confiamos nele, Ele faz prosperar, Ele faz nos dar vitória, Ele faz a gente passar por cima de todas as provações, porque o Senhor, Ele é tremendo, irmãos. O Senhor é o Deus da providência, Ele faz tudo de bom na sua vida. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, muitas das vezes nas pequenas coisas nós não conseguimos enxergar, mas tem amor do Senhor. Muitas das vezes aqui, muito dos guerreiros de Gideão não conseguiram enxergar o agir do Senhor na hora que eles tocaram a trombeta. Mas depois, eles vendo, a gente vendo aqui, você vê o agir do Senhor na vida deles. Amém? Assim o Senhor age na nossa vida. O Senhor providencia a vitória na nossa vida. Mesmo que a gente não consiga enxergar a saída, mas o Senhor tem enxergado. Por isso que quando o Senhor faz o chamado na nossa vida, nós devemos agarrar com todas as forças, segurar no Senhor, porque o Senhor mesmo diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Todos creem nisso? Amém. Amém. O Senhor, Ele nos promete isso, independente das coisas que passarem. O Senhor é tão grande que tenho um testemunho para falar para vocês da providência do Senhor na minha vida. Nós tínhamos um veículo e do qual o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos passando ele para frente, mas só que a gente tinha que estar achando o antigo dono do carro. E como é que acha o dono do carro? Tinha o endereço da casa do abençoado, mas o abençoado não morava mais lá. E rodando Vitória, eu falava que morava em Vitória, e já tinha perdido dias e noites procurando esse abençoado, e nada. Gente, meu Deus, pai, o que a gente vai arrumar com esse carro? Certa manhã no sábado, meu pai falou bem assim, acordou de manhã, meu pai, senhor que está aqui, para quem não conhece, o presbítero do irmão João, ele falou bem assim: Xane, hoje nós iremos achar esse homem. Aí eu fiquei assim olhando, é mesmo, pai? E eu acreditei no que ele falou, eu tive fé.
mas vem cá, vamos sentar aqui na beira da cama e vamos orar ao Senhor. Se ajoelhamos e oramos ao Senhor. E meu pai disse, olha, o Senhor vai nos levar na casa desse homem. Você acredita nisso? Acreditamos. Pegou ele, aí saiu meu pai, eu e mais meus 2 irmãos. E fomos passando por Maruípe, meu pai falou na frente do carro, falando, sobe esse morro. Subimos o morro. Vira essa rua aqui, viramos a rua. Agora para aqui. E a gente sem entender no carro. Para aqui, saímos do carro. Aí meu pai, olha, eu vou nessa casa aqui, eu vou chamar alguém, vou perguntar se conhece esse irmão. Quando ele chamou, veio um senhor, e ele perguntou, você conhece o irmão? Até agora fugiu o nome dele. Aí ele ficou meio com a cara de assustado. Falou, meu Deus, que esse povo está aqui na porta da minha casa, que eu nunca vi. E ele ficou assim, olha, ele falou assim, eu não conheço esse homem não, mas por que vocês estão atrás dele? A gente explicou, não, a gente é da igreja, entendeu? Estamos à procura dele, porque compramos um carro, o nome dele, dava o nome dele do documento do carro. Aí ele, é mesmo? Olha, eu vou ajudar vocês, vou achar esse homem. E ele saiu e começou a conversar com a gente. Mas ele estava com medo, porque a gente tinha chegado exatamente na casa dele, as pessoas que ele nunca viu. E de repente ele falou, olha, pode parar a conversa aí que eu vou falar uma coisa para vocês. A gente, o quê? Eu sou esse homem que vocês procuram. Amém. Olha, aquilo ali foi bênção pura, foi o agir de Deus na nossa vida, aleluia. Olha, foi tremendo. Ele falou, olha, eu vou dar para vocês refrigerante, água, tudo que vocês quiserem aqui no meu bar, pode ficar à vontade, porque ele não era da igreja, ele não buscava o Senhor, e ele falou, agora eu estou vendo o agir de Deus, porque para vocês terem vindo aqui direto da minha casa, só pode ter sido Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, isso é gostoso demais. Isso é gostoso. Isso é o que o Senhor tem preparado. Isso e muito mais. Se nossos olhos pudessem enxergar o lado espiritual, irmãos, e pudessem enxergar os planos do Senhor na nossa vida, nós não iríamos estar reclamando, nós não iríamos estar de cabisbaixo, nós não iríamos deixar bater pelas situações que nos cercam ao dia a dia. Nós devemos, irmão, acreditar apenas no Senhor. Porque ainda que se levante um exército contra ti, o Senhor é convosco. Aleluia. Nesta noite eu quero pedir que os irmãos entreguem inteiramente a vida de vocês no Senhor. Confia nele, porque não há enfermidade, não há tribulação, não há vendaval que se porta de pé diante do meu Deus. O mesmo Deus que agiu na vida daqueles profetas, meus irmãos, Ele age na sua vida. O mesmo Deus que fez aqueles milagres na vida daqueles profetas, meus irmãos, Ele também pode fazer isso na sua vida, a partir do momento que você acredite no Senhor, tenha fé no Senhor. E assim o Senhor virá fazer essa mesma coisa. Porque o Senhor Jesus, quando passou aqui na terra, Ele disse, se vocês querem crer em mim, farão as mesmas coisas e muito mais do que eu. Aleluia. Amém. Todos creem nisso? Amém. Aleluia. Eu sei que o Senhor tem essa pregação aqui nessa noite. Eu sei que foi do Senhor na minha vida. Eu achava, meus irmãos, que eu passei a semana toda, depois que eu fiquei sabendo que o pastor tinha dado essa oportunidade para mim. Eu fiquei meio que ansioso, porque seria a minha primeira pregação. E eu ficava perguntando em casa, meu Deus, o que eu vou falar? Qual leitura o Senhor vai me dar? O que eu vou fazer? O Senhor me deu a leitura, o Senhor me deu a voz, porque eu estava com a garganta ruim para estar falando. O Senhor me deu o Espírito do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Assim, meus irmãos, nós devemos deixar que o Espírito do Senhor age em nossas vidas. Amém. Deixar que nós sejamos o vaso que o Senhor venha derramar o óleo
encher esse vaso